E aí, Teorema de Pitágoras. Já ouviu falar? Ah, tu não tá com medinho não, né? Aqui a titia te mostra que a matemática não é tão complicada como um monte de gente por aí fica falando. Escuta a titia Bia que você vai longe. Mas antes, solta a vinheta! Fala, queridos mais estudiosos desse YouTube! Que maravilha ter vocês aqui! Já vai pegando o PDF na descrição do vídeo, aproveita para se inscrever e dar aquele like show de bola para fortalecer o canal e a nossa amizade, hein? Mas vamos à nossa aula. Vamos lá. Gente, Teorema de Pitágoras. Alguém aqui já ouviu falar? Hein? Não? Então fica tranquilo, tá bem? O que é isso, Bianca? Vamos lá. O Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo, tá bem? Por isso que aqui, ó, você está vendo um triângulo retângulo, porque o Teorema de Pitágoras só é para ser usado com triângulos retângulos, tá legal? Mas, Bianca, o que é isso de hipotenusa e cateto que está escrito aí nessa figura? Vamos lá. Os catetos e a hipotenusa são os elementos do triângulo retângulo, tá bem? Então, preste atenção para você não fazer confusão, tá legal? Os catetos vão ser os lados que vão formar o ângulo de 90 graus. Então, você imagina que os catetos são um L, tá bem? O que forma o L se chama cateto, beleza? E a hipotenusa vai ser o maior lado desse triângulo, tá legal? É o lado, ó, inclinado do triângulo, que a gente fala que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. O que é o oposto? Do outro lado, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está aqui. Então, a primeira coisa é saber identificar os elementos do triângulo retângulo, beleza? Então, o que é o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Por isso que aqui eu coloquei, ó, o A sendo a hipotenusa, o B e o C sendo os catetos. E desse lado aqui eu coloquei A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá legal? Isso daqui você não pode esquecer. É soma, não é multiplicação, beleza? Porque tem muita gente que erra aqui e coloca um sinal de vezes. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso primeiro exemplo. Temos um triângulo retângulo aqui, tá bem? E a gente quer descobrir o valor do x. E esse x representa o que dentro desse triângulo? Então, a primeira coisa é saber quem é o x dentro do triângulo, tá bem? Então, ó, o que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E o que forma o L é chamado de cateto. O x, então, é um dos catetos, tá bem? Aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí a gente vai substituir, tá legal? Já pode fazer direto? É claro! É aqui para poder ficar bem explicadinho, tá certo? Então, 15 ao quadrado é igual x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Bianca, poderia ter colocado 12 ao quadrado e depois o x ao quadrado? Poderia, não tem problema a ordem aqui dos catetos, tá legal? 15 ao quadrado é 225. Por quê? Porque é 15 vezes 15. Igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. Agora é fazer aquele joguinho. Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lugar, mudou de sinal. Muito bem. Então, aqui, menos x ao quadrado é igual a mais 144 menos 225. Tá vendo que o que mudou de lugar eu coloquei com cores diferentes aqui para poder chamar a atenção, tá? Então, nós vamos ter menos x ao quadrado, sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior, menos 81. A variável não pode ser negativa, então a gente multiplica por menos 1 para ficar positivo e automaticamente esse cara aqui também vai ficar positivo. Então, nós vamos ter isso aqui. O que acontece quando a gente tem o x elevado ao quadrado? Ele vai para o outro lado.
com a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Isso aqui a gente viu lá na aula de equação de segundo grau, tá bem? Então vai vir como mais ou menos raiz de 81. Por que mais ou menos? Porque toda equação do segundo grau, ela admite duas respostas reais no máximo, tá? Então aqui eu expliquei tudo direitinho lá na aula de equação do segundo grau. Se você quiser saber, é só dar um confere lá, tá bem? Então vai ficar mais ou menos raiz de 81, que é igual a mais ou menos 9, ok? Só que aqui a gente está falando de comprimento de um lado de um triângulo. Então pensa comigo, tem como esse comprimento ter um tamanho negativo? Falar, tá medindo menos 3 centímetros? Claro que não, certo? Então a resposta negativa a gente não vai considerar, só vamos considerar a resposta positiva, tá bem? Porque se trata de tamanho de comprimento, beleza? Ah, agora eu entendi! Então a resposta aqui é x igual a 9, tá bom? Agora eu vou estar te ensinando um pulo do gato aqui dentro do Teorema de Pitágoras. Existe um triângulo chamado de triângulo pitagórico, tá? O triângulo pitagórico, vou fazer ele aqui do lado. Ele é um triângulo que ele possui as dimensões seguintes: 3, 4 e 5. Os catetos têm que medir 3 e 4 e a hipotenusa sempre 5. Não importa esse cateto medindo 3 ou ele medindo 4 e assim vice-versa, tá? Mas a hipotenusa tem que ser 5. Ou seja, o triângulo tem que ser 3, 4, 5. Pensa nisso. Esse triângulo se chama triângulo pitagórico, tá? Se eu, porventura, multiplicar cada um desses lados por um mesmo número, ou seja, criar um triângulo semelhante, proporcional a esse, ele vai continuar sendo pitagórico. Então, vamos supor que eu multiplique aqui por 3, aqui por 3, aqui por 3. Eu vou ter 15, 9 e 12. Olha aqui. 15, 12 e 9. A gente não achou ele sendo 9? Então, quando ele é pitagórico, eu nem preciso fazer esse teorema todo. Eu já posso partir desse princípio. Então, como é que eu acharia o resultado aqui? Ó, bem, eu sei que isso aqui tem que virar 5. Para isso aqui virar 5, é só dividir por 3. Então, eu tenho que dividir aqui por 3. Dividindo aqui por 3 eu acho 5, dividindo aqui eu acho 4. Então, é só pensar, opa, aqui é o lado 3. Se eu dividir todo mundo por 3, para eu encontrar esse lado aqui, é só eu fazer o contrário, multiplicar por 3, que vai dar 9. Tá bem? Isso daqui é só um pulo do gato para você fazer um exercício mais rápido. Mas se você optar em fazer o Teorema de Pitágoras, beleza. Bianca, isso serve para qualquer triângulo retângulo? Não, somente para triângulo pitagórico. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Vamos lá. Ó, uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Olha para o probleminha, já fica desesperado, já fala, meu Deus, não tem desenho, e agora o que eu faço? Acalma teu coração e faz o desenho. Não precisa fazer uma escada, né? Vamos fazer só algo que dê para a gente entender. Então vamos lá. O que a gente tem aqui no enunciado? Tudo errado essas perguntas. A gente tem uma escada de 10 metros, a gente tem um muro e a gente sabe que a base da escada está distante do muro cerca de 8 metros, tá legal? Então vamos lá, o muro tá aqui, tá em pé, correto? A escada tá apoiada, então ela tá inclinada. E aqui a gente tem o chão. Formou o quê? Um triângulo retângulo. Ok? Agora a gente vai colocar as medidas aqui. Então, a escada mede 10. O muro, eu não sei. Determine a altura do muro. Então, vou falar que ele é x, certo? E a distância da escada até o muro é 8.
Antes da gente fazer o teorema de Pitágoras, vamos ver se isso aqui é pitagórico, tá legal? Vamos lá. Bem, isso daqui é a hipotenusa, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Lembra que o triângulo pitagórico tem que ser o triângulo 3, 4, 5? Então, vamos lá, esse cara aqui tem que virar 5, certo? Então, para o 10 virar 5, é só eu dividir ele por 2, vai dar 5. O 8 também vou dividir por 2, que vai dar 4. Opa, 5, 4. Então, esse cara aqui é 3. Só que, beleza, ele é 3. Só que aqui eu não dividi por 2 para encontrar o 5. Então, eu vou ter que fazer o que com esse cara para descobrir o tamanho real daqui? Isso aí, o contrário do que eu fiz lá. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui vai valer 6. O x vai valer 6. Vamos conferir para ver se vai dar certinho? Vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? 10 ao quadrado é 100. É igual a 64 mais x ao quadrado. Então, letra para um lado, número para o outro, mudou de lugar, mudou de sinal. Aqui, ó, vai dar menos 36. Multipliquei por menos 1, x ao quadrado é igual a 36, x é igual a mais ou menos raiz de 36, x é igual a mais ou menos 6. Só que como só pode aceitar a resposta positiva, solução 6. Aqui a gente fez muito mais rápido que aqui, tá legal? Mas isso aqui é só para triângulo pitagórico, beleza? Dica matadora essa, hein? Olha lá. Vamos para o exemplo 3. Pelo amor de Deus, Bianca, o que é isso? Triângulo retângulo. Vamos lá, teorema de Pitágoras nele. Sem dó e nem piedade, hein? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou esquecer esse cara aqui e vou me ligar só nesse triângulo. Vamos lá. Vou desenhar ele aqui, ó, para você ficar esperto, hein? 9, 12 e o x. Peguei ele e desenhei aqui. Quem é a hipotenusa? O oposto ao 90 graus. Então, esse cara aqui é a hipotenusa. Então, os outros dois vão ser catetos. Vamos dar uma olhadinha para ver se ele é pitagórico? Vamos lá. Vou pegar esse 12 e tenho que encontrar qual número aqui? Ou 3 ou 4. E aqui também, ou 3 ou 4. O 9 tem como virar 4? Não, mas tem como ele virar 3, que é dividindo por 3. E o 12 tem como virar 4? Tem, dividindo por 3 também. Ó, dividir por 3, dividir por 3. 3 e 4. Então, significa que ele é pitagórico, tá certo? Pitagórico, aqui teria que ser 5. Só que aqui a gente tem múltiplos, beleza? O que eu fiz? Eu não encontrei múltiplos de 3, então significa que aqui eu também tenho que encontrar um múltiplo de 3. Então, significa que a nossa hipotenusa aqui vai valer 15. Então, x, já achei, hein? X é igual a 15. Beleza? Agora, a gente vai fazer o próximo triângulo. O próximo triângulo tá aqui, ó. 5 raiz de 7, y, e no lugar do x eu vou colocar o 15, tá bem? Hipotenusa quem é? O y. E os outros dois são catetos. Vou colocar aqui, ó, letra C de cateto, tá bem? Tem como ele ser pitagórico? Não, não tem como, tá legal? Porque aqui a gente tem um 5 raiz de 7. Complicou. Então, descarta essa possibilidade, vamos para o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, y ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bianca, por que aqui a gente colocou dentro do parêntese? Porque isso daqui tem um fator externo e um radical. Então, se eu colocar o elevado ao quadrado sem o parêntese, eu vou estar elevando só o radical e não vou estar elevando o fator externo. Então, fica atento, hein? Não faz caca, não. Vamos lá. Y ao quadrado é igual. Como que a gente resolve isso? Isso daqui vai elevar o 5 e vai elevar o raiz de 7. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Lembra que isso aqui está juntinho, então está multiplicando. Então, vezes, eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Então,
corta, corta, vai sair só o 7. Mas, quanto que é 15 elevado ao quadrado? Isso aí, 225. Y ao quadrado é igual 25 vezes 7 vai dar 175 mais 225. Y ao quadrado é igual, quanto que é isso aqui? Muito bem, 400. Então, nós vamos ter que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 400. Y é mais ou menos 20, tá bem? Então, a resposta é mais ou menos 20? Não. Lembra que em geometria, como a gente está trabalhando com comprimentos, a gente só fica com a resposta positiva, beleza? Então, y é igual a 20. E acabou aí. Quem foi que disse que Teorema de Pitágoras é difícil? Simples, simples, fácil, fácil. Você ainda aprendeu um macete matador aí para você poder fazer muito mais rápido os triângulos pitagóricos, beleza? Te espero na próxima.